Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou iniciar um estudo sobre religiões, né? Religiões são movimentos de reivindicação num sentido de é, equivalência de responsabilidade entre os adeptos. Por mais que exista os movimentos de diferenciação dos seres a partir do ensino e da educação voltada no sentido da universidade e da profissão, o que mantém os seres humanos em autoestima, harmonia coletiva é o que a gente chama de religião. A religião ela é uma organização que tenta estimular os seres a serem convidados a olhar para o mundo de maneira além daquilo que a sensação manda ele olhar. Na verdade, a religião ela trabalha gritando com a sensação que a gente sente sobre os impulsos para buscar uma voz que diz impulsione-se sobre os impulsos que a gente sente, para buscar instalar em nós uma voz que briga por nós. Exatamente isso. E essa brigada por nós, ela é necessária porque em diversas realidades da nossa vida, sobre a perspectiva do crescimento e amadurecimento com o passar dos anos, a nossa forma de processamento e de relação com a vida mudam. Mudam e se a gente não tiver cuidado nas mudanças, a gente acaba sendo levado pelos impulsos. E os impulsos fazem com que a gente, de certa forma, pratique o pecado. Na verdade, o pecado é a resolução de ser controlado pelos impulsos da carne. E a carne, ela é hidratada pelos impulsos do espírito. Só que a religião, ela é um movimento social que busca interpretar o espírito sobre a carne, que impulsiona-se mesmo quando não está doendo e parece ou pareceria estar sobre o reconhecimento da partícula. Então, esse processo de conhecer o espírito sobre a carne e descrevê-lo, se ocupando disso já há anos, tornou a sociedade um lugar mais burocrático, mais hierárquico e condicionou os seres a vagas de administração. A gente está falando dessa herança que vale por nós e nos assombra em muitos casos nos dias de hoje, dependendo de qual é o seu status social, né? E aí, bom, dentro dessa religião que nasceu buscando estudar o espírito, a gente tem uma universidade de práticas e sondas de espírito.
porque a gente precisou. Nós seres humanos somos tão folgados que se não precisar de algo a gente não faz. Se tiver tudo de bom e de acordo e sobre o diálogo tudo se resolver, a gente não procura, não procura fazer outro, porque dá muito trabalho. Então por que nasceu outras religiões? Por que uma não venceu sobre as outras? Porque nenhuma foi perfeita. Nenhuma religião é perfeita. Nenhuma religião é dita por Deus. Nenhuma. Eu sinto informar a vocês que esse momento é o momento de acordar. Você pode até acreditar e fazer essa resolução de preservar e ver a religião a qual você faz parte. É, de certa parte, muro para você se proteger das mudanças, né? Dos assaltos de interpretação, que é o que eu estou fazendo. Eu estou assaltando a sua interpretação, porque em muitas relatividades do seu momento de pensar, você tenta. Só que você é apreendido pela polis, que tenta se fazer de boa construtora civil, de civilização, boa arrumadora de camadas de soluções para esse empreendimento, que não fazem você considerar e ver de certa forma como é. Bom, então se não há nenhuma religião perfeita, por que ela existe e qual que é o objetivo dela? Ela existe, o objetivo dela é criar rendimento para acessar o espírito de forma consensual, de forma verbal, de forma sensível, né? Então, nós temos várias formas de acessar os corpos, né? E existe as formas que são padrões de acessar. Essas formas lidam entre a sua contração sensível para com a contração sensível da religião que você devota, da religião que você declara como com a chave para isso, né? Com a chave para isso. Então, a religião que você declara com a chave para isso vai, de certa forma, controlar a sua contração de valores para com as sensações do mundo e vão, de certa forma, desenhar formas de operar o seu espírito. Como que as pessoas operam os espíritos? O espírito, ele é a água que vive no seu interior. Só que essa água que vive, ela tem registros de cargas sobre músculos. E aí os músculos são definidos e ganham resistência sobre essas cargas de água viva. Ok? E as células, elas começam a precisar de aumentar a quantidade de descarga. Então as células, elas começam a se alimentar
e a treinar a descarga. Então, o que acontece? As suas células, elas se exercitam. E a partir desse exercício, elas conseguem fazer com que os seus músculos fiquem resistentes às sensações. Aquilo que era sensível para você passa a não ser. E para que volte a ser, a gente precisa de utilizar da psicologia, de transgredir você sobre uma emoção potente para isso. E para isso a gente paralisa você sobre o sequestro da sua atração consensual. Se você consente, se você senta para isso, quer dizer que a gente vai cortar o seu cabelo, que a gente vai conduzir o seu espírito de tal forma que você consente. Ok? E aí você deixa, você sai dessa religião com o cabelo cortado, você sai dessa igreja com as vontades, os desejos, entre aspas, cortados, com o espírito cortado, o espírito que, de certa forma, se fez potente por conta da ironia do mundo, da raiva que as diferenças expedem em você, da injustificativa para as coisas, e ou das várias justificativas para uma coisa que é sim ou não. Não é mesmo? É só sim ou não. Não tem talvez. É sim ou não. E aí o talvez só dá mais nó aonde não precisa de ser notável. E aí você, cheio de nó, fica notabilificando, tentando desnotabilificar os nós para se ver livre dessa pressão que é viver sobre sim e não, viver sobre talvez e cis, esses parâmetros. Bom, então vejam só que a religião é esse instrumento que a sociedade consignou para a investigação dos seus. O que são os seus? São os seus filhos, aqueles que são capazes de trazer-nos de volta à vida. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Aliás, eu vejo isso o tempo todo. Ressuscitações de seres humanos sobre família, sobre empreendimento familiar. O empreendimento familiar é algo criado pelo ser humano para que ele possa voltar com garantia à vida. Agora, você não consegue ver isso, porque foi uma solução de registros de lógica, de religião, para desadaptar você sobre a necessidade de buscar incessantemente uma família com esse sentido. Porque ninguém consegue provar isso cientificamente. Só que milhares de pessoas acreditam nisso há anos e até veem, assentem ver. Eu vejo. E sabe como eu vejo? Eu vejo porque eu, de certa forma, paro de ver a televisão, paro de ver a ilusão e começo a ver a realidade como ela se fez sem todo esse aparato que desampara a nossa realidade, criando falsas realidades que também são necessárias para fazerem essas separações entre nós, né?
porque muitos escolheram separar. Ah, então, bom, quando você não tem essas tecnologias, você aprecia a vida e você assiste filme olhando para o seu passado e o seu futuro. E como que você olha para o seu passado e para o seu futuro? Você olha para os seus familiares que vieram antes de você e você olha para os seus familiares que vieram depois de você. E eu não estou falando só do seu filho ou da sua filha. Estou falando de todos. Por quê? Porque a família tem esse sentido, essa segurança, esse lazer. É assim, foi assim e sempre é assim na natureza. Ok? Essa é a diversão. Não existe amor ou diversão maior do que essa para um organismo biologicamente criado. Não um organismo biológico sintetizadamente deturpado por vários efeitos de configurações desviadas. Ok? Então, por que você sente prazer quando você assiste apresentadores, quando você assiste pessoas como você, só que em palcos, em vestuários de crédito de realidades, é, assim, protagonizando efeitos? Por quê? Porque você olha e pensa assim, seu organismo pensa assim: isso será o meu futuro ou algo do meu passado? Porque, de certa forma, você considera também qualquer ser humano da sua família, porque é da mesma raça. Ela só pode. Para você, tá nessa escala, só que às vezes está mais distante. Porém, está na mesma escala de ver e de convergir o lazer de ver o seu futuro ou o seu passado. Porque em um dado futuro, todos nós podemos ter ou ser algo semelhante àquilo. É, pode ser provável, se torna provável por quê? Porque é algo semelhante a você. E o seu organismo assimila isso e desvia concentração de crédito para isso sobre hormônios. E isso faz os impulsos alimentarem a organização que você faz no seu organismo para continuar despendiando atenção para ele. Ok? É bem simples, bem básico. A civilização viu que era simples, aceitou essa simplicidade, conviveu e construiu dessa sensibilidade o prazer de sobreviver. Agora, o exagero, a, é, a, o exagero, a maldade, a, a fome exagerada, os pecados, digamos assim, que foram incontroláveis, surgiram também. E isso tudo trouxe certas desorganizações. Olha a palavra que eu falei. Desorganizações. Então todo esse pecado, toda essa briga, todos esses embates e questionamentos do homem que nasceram fizeram com que alguns se rebelassem, por exemplo, e tivessem 27 filhos em uma época, e outros, né, foram se rebelassem
e quisessem ter mais terras do que outros. Outros se rebelaram e quiseram é, contar histórias para o mundo do que outro. Outros se rebelaram e quiseram assegurar que fulanos não mataram ciclanos e quiseram se tornar investigadores, e outros, e assim sucessivamente. Outros se rebelaram e quiseram salvar a vida dos outros e começaram a dizer que a vida precisava ser salva, precisava de alguém que se formasse para salvar a vida. Outros falaram assim: precisam de pessoas para poder pegar da natureza as coisas e transformar elas em coisas que vão salvar as nossas vidas. E aí, essas pessoas nasceram, os farmacêuticos, né? Os cuidadores de animais, nasceu tudo. E de cada um que nasceu, o rei ou a organização, sobre essa desorganização, ó, falou assim, ó, vocês podem até fazer isso, mas eu quero ver isso e cuidar disso de forma arquivada. Eu quero ver o progresso e arquivar esse progresso. Porque se a gente vai fazer alguma coisa que vai mudar o mundo, que vai escrever e fazer edições na nossa realidade com o passar dos tempos, se a gente vai gravar algo, né, no sentido de condicionar algo até eternamente, até aonde der a se chamar de algo, né? Por exemplo, a gente crucifixa o pão a ser chamado de pão, né? A mãe ser chamada de mãe, o pai a ser chamado de pai. A gente crucifixa, ou seja, todos os nomes possíveis que poderiam nascer para ser chamar um pai, uma mãe, foram crucificados pela sociedade por imposição social. Agora, isso não quer dizer que dentro do seu lar ou do seu da sua forma de carregar nomes, você não pode chamar de outro nome. Pode chamar de outros nomes, mas fica difícil porque existe essa crucifixação. Entende? E é isso, morre por nós, morre pela sociedade, isso sacrifica por nós, para que nós não precisemos ficar inventando e reinventando sonos que não são comunitários, não são comunhões. Então, quando ões surgem, a gente desaface a si ti o dado. Pai, mãe, desaface sentiu dado. E tá dado de conta. Ah, tá. Ah, não sou eu não. Sou eu. Então, tá vendo aqui a máquina de escrever? A onda vem, equilibra e a onda vem, equilibra. Eu sendo escrito pelo meu pai. Entende? A gente tem essas questões. E mistério ou não, demorado ou não demorado para entender isso, a gente paga por isso. A gente paga e sente muito por isso.
Sem sombra de dúvida, todos nós queremos que fosse diferente, desde o mais rico ao mais pobre. Todos nós queríamos que fosse diferente. Por quê? Porque chega uma hora que não faz sentido. Chega uma hora que não faz sentido. E as pessoas elas começam a ultrapassar os moldes para encontrar um sentido. E aí elas começam a se especializar em algo para encontrar um sentido. Porque aonde teria fonte eterna de sentido foi crucificado, crucifixado. E aí existem fontes de vida. Só que elas são bem difíceis de encontrar, né? E elas são dispostas por receitas, né? Essas fontes de vidas que hoje a gente acende e deseja para todo mundo, para que encontre a paz, na verdade é uma fonte de renda, de receita. É você saber começar algo, se potencializar desse algo, tirar o prazer suficiente desse algo e passar para outro. A divisão do compasso sobre o tempo traz a paz. Traz a fonte da vida. Só quem conseguir encontrar isso conseguirá viver eternamente. Conseguirá viver eternamente. E aí você pergunta, eternamente quer dizer que nunca vou morrer? Não, não é isso. Eternamente é que você conseguirá viver realmente aquilo é que, que é vivo em você, aquilo que descrucifixa essa necessidade, essa imposição e que faz você se libertar, né? Você vai conseguir viver essa graça. E ao viver essa graça, você vai encontrar a paz e vai sempre buscar por ela. É como se você encontrasse o movimento da vida. Você se conectasse com essa energia. Não que você não esteja conectado, mas você vivesse essa conexão. Você começasse a utilizar essa conexão para para os seus lamentos, para chorar os seus lamentos. Ou buscar respostas, né? Então a religião utiliza isso com o nome de Deus, né? Essa energia, esse lado eternamente, de eternamente. A religião ela utiliza como Deus. A gente já tivemos vários deuses na vida da história, da composição dessa realidade de integralização social. Porque você pensa só, não foi fácil para a civilização nascer e chegar nesse cegamento que é hoje, né? Precisou de muitas tarefas, muitas investigações, muitas desorganizações para buscarem soluções para aquilo que o espírito ou esse lado nervoso nosso
toma de assalto, né? Esse lado nervoso nosso aplica sobre nós. Então, cara, a religião é algo assim que qualquer um de nós faria se não houvesse religião. Então é muito difícil a pessoa julgar a religião. Ela precisa de ser ateu, julgar a religião. Ela precisa de estar querendo atenção, né? Porque, pensa bem, se não existisse religião no mundo, nós seríamos o primeiro. Qualquer pessoa ela iria querer criar uma religião, entende? Não agora que tem é que a gente consegue até mesmo viver sem, né? Ou viver afirmando que tem uma religião, porém a religião que ele tem não segue nenhuma religião. Modéstia à parte, isso é uma falsa síntese de processo na imaginação crítica, digamos assim, porque a sua imaginação ela critica as bases de fundamento da vida desde quando você nasceu. Isso é a busca sobre a personalidade dos seus pais. É as dúvidas de por que eles fazem alguma coisa. Por que ele faz isso? Será que precisa mesmo de ser feito isso? Mas quando eu vou saber? Aí você tá lá sendo balançado pelo braço do seu pai. Mas por que... Será que um dia eu vou ser igual a ele? Que luz engraçada. Eu não sei porque eu quero rir, mas eu tô rindo. Ser balançadinho assim. Tá vendo? Existem diversas formas. Então, eu sei que é um barato sobre a galera, sobre a turma virar e falar assim, ó. Ah, cara, eu não. Eu não preciso, não. Ah, isso aí é bobagem. Isso aí foi feito pra roubar. Ah, isso aí é um monte de gente que não tinha nada pra fazer. Ah, isso aí é. Isso aí não. Ah, eu até respeito, mas eu não vejo nada de interessante. Não tem porquê. Né? Não mexo com isso não. É. Por que a gente faz isso? Qual que é o sentido de interrogar ou afirmar coisas? Né? Duvidar e afirmar, duvidar e afirmar. É se manter no poder. Exatamente. Se manter no poder. E de que poder é esse? É de qualquer ameaça. Qualquer ameaça à sua vontade. Porque quando a gente vai em algum lugar, qualquer lugar que seja, esse lugar ameaça a nossa vontade. Você tá na avenida e de repente você sente um cheiro de pastel frito. Caraca. Porra, coisa boa. Nossa, não, mas aqui se eu parar aqui agora, não, mas eu já comi. Não. E aí você vai brigando contra essa ameaça. De uma hora para outra você tá sobre uma ameaça de vontade. Você passa na frente de um shopping, aquele ar-condicionado, aquele pessoal entrando com cara feliz, aquele sorvete
ali aquela lojinha de sorvete McDonald's. Ah, caraca, passear. Ô, só entrar ali já é bom, né? Já sente o clima. Poxa, acho que eu vou passar. Ah, não, pera aí. Não, mas aí tá me ameaçando minha vontade. Ah, não. Acho. Tá vendo? A gente fica desviado. É como se fosse um imã sintetizado, né? Porque a gente sabe que se a gente cheirar aquela flor, se a gente entrar naquela porta, a gente vai sofrer uma mudança. E aí a gente vai ser banhado por essa graça. Digamos assim, né? Ah, então, todo lugar a gente é ameaçado, né? A gente é ameaçado, os nossos desejos, as nossas vontades são ameaçadas. E quando a gente chega na igreja, né, na religião, a religião também ameaça a nossa vontade, porque ela começa a falar das vontades sociais. Quais são as vontades sociais? As vontades sociais são aquelas em que o pessoal foi lá na Ágora, o pessoal foi lá no padre, o pessoal foi lá no pastor, o pessoal foi lá no sistema de saúde, o pessoal foi lá na rua e falou, falou suas vontades. E aí o sistema de vontade pegou todas as vontades e fez a média e mediou pela vontade de todos que falaram. Todos que falaram revelaram a vontade que o padre, o pastor, o líder da igreja vai falar. Olha, a vontade é que a gente tenha segurança, o casamento seja algum lugar seguro. A gente sabe que tem um ou outro aí que uns ou outros que não representam a maioria, que não querem, e uns outros que querem, porém com algumas exceções. Mas a vontade de todos é essa. E aí você vai na religião e escuta. E aí você pensa e começa a falar assim: poxa, mas seria tão bom se. Ah, não, mas. Pra quê? Eu tenho que. A hora que eu quiser. Seria tão bom se eu tivesse e pudesse ter isso. Mas aí o que que você faz? Você escuta a vontade social. Por quê? Porque a sociedade ela gosta de, é, de como uma mãe gosta dos filhos tendo harmonia no lar, convivendo, sendo íntimos, respeitando, sendo próximos, parecidos. A igreja, a religião, ela quer isso para os seus fiéis. Então, tem religião que aceita uma coisa, tem religião que não aceita outra, tem religião que deixa alguma coisa, tem religião que não deixa. Por quê? Porque é uma resolução social. São os atores sociais que respondem, que emitem essa necessidade, essa vontade. No dia que todas as pessoas sociais disserem que querem que o homem possa casar com mais de uma pessoa, as religiões elas vão adotar isso. No dia que todas as pessoas sociais disserem, não vai haver um que não diga, que seja contra. Um líder que seja contra, né? Por quê? Porque a sociedade ela se faz de, de vontades humanas. Respeitar a vontade humana é essencial para fazer com que a sociedade se transforme em um lugar bom, um lugar para viver, né? Então é basicamente isso, né?
E para tudo a gente tem fala, a gente tem pergunta e resposta, sim ou não. Ou quantos mais ou menos denotações você tem. E aí a gente tem as denotações que também vão revelar sim ou não. As notações, mais ou menos, sempre revelam sim ou não, porque existe a contagem das notações. Então você pode falar assim, não, mas é mais ou menos porque poderia ser sim, assim assado, mas também teria que ser assim, assado, mas poderia não ter isso, mas se eles... Então, é sim ou não. Essas notações, esse mais ou menos, é uma conta para revelar se é mais ou é menos. Porque a pessoa ainda está em dúvida de operação. Beleza, mas tem coisas que a tecnologia tornou muito fácil a resposta, né? Ela meio que dirige respostas simplesmente com obstáculos, né? A forma como você desvia de obstáculos no seu dia revelam se é sim ou é não para algo. Porque o próprio obstáculo se faz uma pergunta em operação é, em operação de investimentos comunitários, investimentos em regiões, é, processamentos de dados para os líderes tomarem conta desse artigo desse artigo de devotos implantar o desejo da maioria. E aí esse implante é aquela ladainha, né? É aquela instalação no espírito. Como que faz isso? Com o seu consentimento. Você vai, né, na reunião, senta, consente, e de repente você sai lá. Só que aqui é pelo espírito, né? Você vai cortando o espírito. E aí tá cortando o espírito. Aí você começa a escutar ele. Aí. É, é. Aí faz assim, tá cortando o espírito. E de repente, tudo aquilo descarregou você sobre um, uma consideração, uma resolução nova de informação, né? Dos fiéis, das pessoas que lhe tomam parte nesse edifício, né? De cuidar dessa, desse lado administrativo de uma região, de uma cidade, de um país, né? Então, a gente tem essas questões aí e que ainda são de certa forma é, não tão muito seguras assim do dessa dessa desse trabalho, porque ah, é, existem pessoas que estão trabalhando, mas pessoas que estão só se alimentando desse processo, né, nesse procedimento. Então, é, às vezes, como a gente sabe, a gente é ser humano, conhece o ser humano, a gente sempre fica com dúvida nisso, principalmente porque a gente tem essa desigualdade socioeconômica e esses problemas de consideração de força humana, né, de consideração de trabalho,
e todas essas burocracias que dizem pensar no bem, das pessoas com o passar dos anos, que às vezes é, parece que são os desorganizadores buscando continuar os seus pecados. Entende? Aquela parte de desorganizadores que querem mais terra para alguma coisa, que querem se tornar cuidadores, salvadores, transformadores da matéria e querem ganhar por isso, sabe? Desigual. Querem a desigualdade do seu pecado que lhe ameaça, né? Complicado. É... E é isso, né? Então, o que hoje eu vou pegar aqui nesse vídeo a uma religião e vou começar a pegar os rendimentos de compreensão do que montam e significam essa região, todo o extrato cultural, todo o cerimonial e tudo lá do responsório que diz consolida, consorcifica entre é, os, os adeptos a essa religião, os integrantes dessa, né? E aí a gente vai começar a aprender cada vez mais, nos estimulando a isso, e vamos passear pelas religiões buscando conhecer esses edifícios e por que cada um delas nasce, né? Qual que é a necessidade dessa religião nascer? Porque a outra não deu conta, né? Não deu conta de transpor e estar sobre a demanda desse público, né? Quais questões que assolam, né? Será que é só será que é só distância? Eu acredito que não. Existe uma cobertura de sensações que fazem com que as religiões modifiquem os seus lados, né? Hoje, então, a gente vai começar por essa daqui, ó, Umbanda. Umbanda. Se a gente pegar a banda, ela pode ser isso daqui, ó. Na representação, ela pode ser uma união de notas. Então você tem um harmônico aqui, outra daqui, 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 né? E o que significa isso daqui? Olha, isso daqui significa a natureza. A natureza é assim. Todos os animais disparam seus mecanismos para se regularem frente aos intemperismos descontraídos pelo dia e a noite. Então, todo esse cuidado de sobreviver sobre a natureza faz os seus mecanismos soarem. Se a gente fazer a soma desse soar, a gente vai encontrar uma somatória do soar. E essa somatória desse soar se chama banda. Então, uma natureza, uma floresta tem a sua banda. Quem é a banda da floresta? A banda da floresta são todos os mecanismos ali insistindo mecanicamente para soar, é, para soar
e sobreviver. Suar e sobreviver soando, chorando, né? Então banda é isso. O que significa o um aqui? O um, banda, quer dizer que a gente sempre em uma comunhão precisa de buscar levar tudo a um, banda, né? Então a gente vai ter aqui, vai sobrar aqui, aqui. Se tiver, se não se tiver se tiver cheio, a gente arreda e faz amplia o raio, tá vendo? E aí a gente sabe que qualquer ponto que é uma circunferência, ele tem infinitos plots para se converterem a ele e elevarem ele a um. Então você tem o 1 e você pode contrair esse 1 a uma harmonia maior. Então, Umbanda, ele tem um nome Umbanda, me vem isso na cabeça. Né? A gente tem a banda do Sol, né? Que de certa forma tem os espectros e tudo. Bom, Umbanda, o que é origem, orixás, pontos e terreiro? A gente vai começar a ver essa religião, mas a gente tem várias outras religiões, principalmente o cristianismo, que sem dúvida é uma das maiores do mundo. E aqui a gente tem vários temas, origem da Umbanda, principais características, local de culto, orixás, cerimônias. Então tem muito conteúdo para vermos. Né? E aí depois que a gente passar por esses conteúdos, a gente pode chegar em outras religiões. E uma religião ela está sempre em potencial de crescer, de se ampliar e de ter novas devotações, né? Ampliar os devotos significa mudanças de considerações religidas, né? Vamos lá então. Umbanda. Vamos começar. Umbanda é uma religião afro-brasileira. Então aqui a gente já tem, uma característica. Afro-brasileira. Afro, né? A palavra afro, ela remete o que é afro? Afro diz que é típico da África negra ou que nela se inspira moda. Indivíduos afros. Então, afro é meio que para nós representa o negro ou o africano. A pessoa africana ou o negro. Negro no sentido da cor da pele mesmo. E o que tudo isso lhe faz sentir por ter descor, né? Por ter essa descor, essa cor, né? Querendo ou não, sendo colocando isso em questões raciais ou não, a cor da pele cria uma certa identidade, pois intima o ser sobre aquilo que ele ocupa ser no lugar e no espaço. Nesse sentido, a gente vai falar da afro-brasileira, que é a religião Umbanda. Afro, a gente também pode ter aqui, como o A sendo uma atenção, e aqui a gente tem uma frequência de onda no organismo. Qual organismo que a Umbanda ou a religião faz? É o organismo social. A gente tem um organismo social que é dado pela organização dos princípios básicos tratados pelo governo. O imposto
ele é para coisas básicas, não para pagar salários enormes de pessoas que se dizem capacitadas. A gente não precisa de pessoas capacitadas. O problema capacita as pessoas. É isso que a população demorou e ainda demora a entender. O problema é o capacitador. A gente aprende com o problema e o problema está sempre mudando. Então a gente não tem que pagar dinheiro caro para governo nenhum, não. Por quê? A pessoa ela não tem que ser capacitada, porque o problema vai capacitar. Ela precisa de ser comum, ela precisa de ser humilde para escutar o problema, né? O problema, escutar o problema é você enfrentá-lo, né? E não dá para você enfrentar um problema do Brasil ganhando 60 mil por mês. Eu sinto muito. Não dá. Não há possibilidade alguma. Né? Voltando aqui para o conteúdo. Brasileira, surgida em 1908, fundada por Zélio Fernandino de Moraes. Vamos lá. Surgiu em 1908. Olha, é uma religião basicamente nova. Tem menos de 120 anos. Por Zélio Fernandino de Moraes. Fernandino Zélio Fernandino de Moraes. É marcada pela fusão de elementos de diferentes tradições espirituais e culturais, principalmente africanas, indígenas e europeias. Então, nós temos elementos que são tecnicamente transpostos para a significação dos seres. Por exemplo, as imagens na religião católica, as imagens de santos e anjos são elementos técnicos para representações espirituais que fazem parte da cultura dos cuidados desse processo de emulsificação dos cristãos em acesso a igrejas, né? Espirituais, culturais, elementos característicos espirituais, culturais, principalmente africanos, indígenas e europeus. Segundo Zélio de Moraes, a Umbanda representa a manifestação dos espíritos para a caridade. Manifesta ação. Essa manifestação é como se fosse uma mãe ou uma mania de ativar festa em uma ação. O que acontece quando a gente manifesta uma ação? A gente eleva a ação a um cuidado comunitário. Aqui, ó. Dos espíritos para a caridade. Vamos lá. Dos espíritos para a caridade. É justamente isso. Quando a gente define que é uma festa, a mania de festa, a ação que a gente vai fazer em determinado modo, tempo, espaço, nosso espírito, aquilo que
faz a distributiva da colinergia que a gente tem no sangue, sobre prefixo de objetivo, a gente radicaliza a concentração para, de certa forma, parecer ou emitir um parecer de ação de caridade. E aí a cara vai fazer a identidade admitir o melhor, a mania. A mania é o melhor porque todos conhecem. É como se fosse a Maria. Todos conhecem. Ou conseguem dançar sobre a mania. Ou conseguem saber por reação. Então, quando você chega com a mania, com a Maria, as pessoas elas conseguem conhecer e se sentem seguras. A caridade, então, é você transmitir segurança para o próximo, para que ele não se assuste com a sua presença, para que você não signifique um risco para a festa que ele está fazendo, ou para a festa que você vem fazer sobre a festa dele, sobre a manifestação dele. Isso é Umbanda, isso é os dois entrarem em uma soma num espaço e tempo, ok? A gente tem uma manifestação e a gente tem outra aqui. E essas duas somando vão formar essa daqui, ó. E aí a gente tem essa caridade. Ela se caracteriza pela crença na reencarnação, na comunicação com espíritos e no trabalho mediúnico. Então, crença na reencarnação, comunicação com espíritos isso é importante. E trabalho mediúnico. Trabalho mediúnico. Então, o único problema aqui é a palavra crença, né? Essa palavra crença modula a informação, o objeto de informar sobre uma breve suspeita, porque geralmente as pessoas não conseguem provar isso sobre a concessão científica. Por isso sofre muito esse consenso científico. Não é à toa que eles querem investir muito em tecnologia para chegar um dia e conseguir provar as suas crenças, dar checkmate nas pessoas que duvidam da crença. Reencarnação, a gente já viu que é aquele lado de lazer, né? É aquele lado de acreditar na família e modular a sociedade para que ela acredite na família, porque se a gente não modulasse a sociedade com família, a gente poderia ser filho de qualquer um. Entendeu? Então a gente não é filho de qualquer um, a gente tem uma família e é dessa família que provavelmente vamos reencarnar, né? Ou uma parte de nós. A gente tem esses dois lados. Os dois lados. A comunhão entre os dois lados. Comunicação com espíritos, ela é mais ou menos o nascimento de personagens em nós. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente é pequeno e assume uma responsabilidade, a figura que assume essa responsabilidade, que se parece grande para o nosso status, a nossa idade,
se faz um personagem para parecer não ser. Esse personagem que se faz para parecer não ser pequeno para a responsabilidade é um espírito personificado em você que quer parecer capaz. E aí existem vários espíritos em você que de certa forma são organizações de aparências, são ergonomias que suspendem você sobre essa credencial, né? Sobre esse lado de dificuldade, né? Por exemplo, você assumir uma responsabilidade que aparentemente é difícil e caso você não cumpra, você pode ter um descumprimento com o pedido, você pode ter um trauma, ok? E o trabalho mediúnico, ele é mais ou menos o seguinte: trabalho mediúnico, né? Vamos lá, vamos ver aqui o que é mediúnico. Mediúnico é adjetivo que significa algo que é próprio de um médium ou que se realiza através de um médium. A mediunidade é a capacidade de se conectar com um plano espiritual e utilizar poderes espirituais para transformar a realidade. Então, o que é isso, né? Utilizar poderes para transformar a realidade. Toda pessoa, ela tem, nesse nascimento de personagens, ela tem as notações. As notações são artes mecânicas. Nosso sistema fisiológico, sobre contração, revela um sinal. E esse sinal que revela, ele é o sinal da chama da vela. Essa é a chave, esse sinal é a chave do outro mundo. Agora, que outro mundo é esse? É o outro mundo que mede o seu único, que media o seu único. Esse aqui é o seu único. Você, ó, seu único. Tá vendo o seu único? Esse é seu único. Mas quando um espírito nasce desse seu único, nesse sentido aqui, ó, no sentido de colocar você a uma prova de responsabilidade superior, uma chama, né, nasce em você. O que acontece? Um sinal de chama nasce, uma chave precisa nascer para desligar esse sinal. E aí essa chave de liga e desliga é o lado que a mediunidade busca. São as chaves de liga e desliga sinal. Que sinal são esses? São sinais de contrações fisiológicas no sentido das operações das bandas de órgãos, né? A gente tem bandas de órgãos em nós. E aí a gente tem sinais hepáticos, sinais cardíacos, sinais pulmonares, sinais renais, sinais respiratórios aqui, ó, sinais imagéticos, sinais de contrações. Tudo isso, em interposição, fazem uma banda, fazem uma chave. Agora você sabe o que é Umbanda, né? Desculpa, porque saber o que é Umbanda é bem difícil. Mas agora você sabe o que é mediunidade a partir desse sentido, né? Então esse é o potencial. A Umbanda também incorpora o culto aos orixás, divindades de origem africana, além de outros elementos espirituais. Então,
culto aos orixás. Orixás, que são divindades de origem africana. São divindade. Então, olha só. A gente, né, nós somos, né, já fomos bebês um dia, né? Viramos criança, viramos adolescente, viramos adultos e depois vamos envelhecendo, né? Mais ou menos assim. Alguma coisa assim nesse sentido. Então a gente tem a idade e sobre a idade a gente tem a frequência que reconhece a nós mesmos. Então, percebe que ao desenhar esse boneco, esses bonecos, eu fiz alguma coisa assim, ó, né? Que representa o tórax. Na verdade, a gente tem um eixo no organismo. Esse eixo, ele é basicamente um sistema de nervos, né? O sistema nervoso central. O que acontece com o sistema nervoso central? Eles são fibras de várias dimensões que conseguem potencializar-se ou não potencializar-se para fazer equilíbrios de sensações. Então, nós temos vários eixos no nosso organismo. Então, o que é um eixo? Vamos lá. Sistema nervoso central. Vamos pegar o sistema aqui. Vamos ver se eu pego uma imagem melhor. Aqui, ó. Essa imagem é boa. Olha, essa daqui, ó, é a imagem do sistema nervoso central. Reparem como são várias fibras, com vários de calibres, né? Com várias terminais. Se a gente fosse cortar cada uma delas ou separar cada uma delas por região, elas teriam elas emitiriam diferenças. A gente conseguiria classificá-las. E elas são muito importantes porque a gente precisa emitir sinais de frequência para que elas funcionem sobre a nossa necessidade de sinalização. Então a gente precisa emitir orações, a gente precisa de emitir bandas de informação, de frequências, de energia para que a gente consiga contração e descontração para levar as cargas precisas a esses terminais. É assim que funciona a diferença de energia em nós, tá vendo? A gente tem esse sistema nervoso central. Então, isso aqui é só um, tá vendo? Tudo isso é um. Só que, como que a gente consegue desunificar isso? A gente faz eixos diferenciais. Como que a gente faz eixos diferenciais? A gente bloqueia uma porta e abre outra a partir de contrações musculares. Tá vendo? Uma
Uma imagem fácil disso é isso daqui, ó. Vou fechar uma porta e abrir outra, ó. Vou fechar essa e abrir essa. Fechar, agora abrir as portas. Fechei. Abri. Tudo isso, todo movimento que a gente faz, precisa ou imprecisamente, mexe com esse um sistema nervoso central. São fibras nervosas que conseguem enviar impulsos dos neurônios cerebelares, né, das sinapses que a gente faz, para que a gente consiga movimentar precisamente. E essa precisão nos faz preciosos, nos faz gostar e acreditar mais em nós. Então a gente faz uma oração para conseguir desenvolver, a gente treina, faz uma oração, ou faz uma banda no organismo para poder levar isso ao controle. Isso é técnica de plantar o organismo sobre os cuidados, né, relevantes, né? Então a gente consegue plantar o organismo movimentos que vão fazer com que a gente organize reações no interiores dos nossos eixos no organismo, né? Nossos aquecimentos no organismo. Orixás pode ter essa camuflagem, pode camuflar isso, querendo ou não, pois essas divindades são representações de poderes, né? Pessoas poderosas. Poderes não são não são preciosos. Por exemplo, você não quer ficar poderoso sobre a capacidade de pensar? Você não quer ficar poderoso sobre a capacidade financeira? Isso são poderes. E aí a religião, ela tem os seus orixás, além de outros elementos espirituais. Para entender a Umbanda em profundidade, é necessário abordar sua história, seus princípios, suas práticas e como ela se diferencia de outras religiões de matriz africana, como o Candomblé. Então é basicamente isso que a gente precisa, né? Pra gente entender de certa forma a Umbanda com um pouquinho mais de entendimento. É claro que a gente não vai conseguir entender tudo na sua natureza e repercussão prática. A gente, de certa forma, a gente consegue investir os nossos fundos de reflexão, de pensamento, de consentimento a partir de informações para encontrar essa consolidação, essas respostas para aquilo que se desenvolveu, né, há quase 120 anos atrás no mundo, né, nesse mundo. E aí a gente consegue, a gente sabe que a religião são coisas que buscam acessos no espírito para cuidar do espírito, para fazer até mesmo se for preciso a renovação espiritual. Por exemplo, se uma pessoa sofreu um aborto de consciência espiritual, né, um aborto de vontade espiritual, se ela sofreu muito sobre o espírito, né, sofreu coisas tenebrosas, né, por exemplo, ameaças de morte,
estrupo, viu algum parente ser morto, assistiu violências, ou até mesmo praticou violências, pecou bastante, está muito gastado, não consegue acreditar no poder da religião. O espírito, de certa forma, ele fica desértico, ele fica sem consentimento social, né? Sem essa floresta, esse lado de conseguir contrações sinérgicas, né? Contrações que conseguem dirigir a paz, conseguem ter receitas boas dentro desses lados de filtros sociais, né? Dentro desses lados de infiltrações sociais, desses lados de investigações e compreensões daquilo que os seres sociais querem num todo, né? Nenhuma banda, nenhum seraístão. Se reagiu a isto, estamos buscando crucifixo para isto, então, né? Então é basicamente isso, né? A gente consegue interpretar algo e saber que existe alguém tentando ajudar essas pessoas, a nós, né? Porque todos nós somos alvos dessas coisas ruins, né, que podem acontecer com nós, né? Às vezes somos pegos de surpresa, às vezes algumas pessoas nos pegam de surpresa, e aí, se a gente não tem dinheiro ou forças para poder, idades, forças, considerações para poder resolver, existem sociedades que buscam ajudar a nós a enfrentarmos e nos sobrevivermos frente a esses acontecimentos, né? Ex-usuários de drogas, tem de tudo. Ok, então é isso, né? A gente fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo falando, entrando nas profundidades do terreno da Umbanda, né? Falando, por exemplo, da origem da Umbanda, ok? Então é isso, até o próximo vídeo, um abraço para vocês e fui!